reservamos, né, para nós estudarmos um pouco mais a sua palavra e tudo mais, tá bom? Vamos lá? Senhor Deus, nós te agradecemos mais um momento de escola dominical, Pai, esse momento mesmo que à distância que estamos, mas com esses recursos que nos permitem, Pai, ouvir a voz das pessoas, ver também e discutir um pouquinho sobre as questões da tua palavra para as nossas vidas. Fica conosco, ó Pai, dirige-nos agora, neste momento, na nossa participação nesta aula. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pessoal, nós estamos falando sobre mordomias, né? Já tem aí 3 aulas que nós estamos... 3 ou 4? 4 aulas que nós estamos falando das diversas mordomias. E nós vamos continuar com esse assunto, mais algumas aulas, e sempre colocando um tema relacionado com mordomia. Mordomia remete a mordomo, mordomia remete a servir. Nós já classificamos ou contextualizamos a questão de mordomia, e mordomia cristã, mas é sempre bom repetir, é sempre bom enfatizar, né? O tema mordomia cristã, ele é amplo porque diz respeito a tudo que Deus nos dá, a tudo que Deus, a tudo que pertence ao nosso Deus, e Ele nos dá para nós administrarmos. Então, desde a nossa vida é dada por Deus, né? E tudo relacionado à nossa vida. Então, nós temos o tempo que nós temos que administrar, nós temos o nosso dinheiro que nós temos que administrar, nós temos as oportunidades que nós temos que administrar, já falamos, né? Tudo isso que eu repeti aqui, a gente já falou nas aulas anteriores. Nós temos também os nossos bens. Às vezes pensamos assim, como que eu posso utilizar melhor os meus bens, né? Então, isso também Deus nos dá durante toda a nossa vida, é Ele que dá. Os nossos dízimos, né? Então, Deus nos pede o dízimo. Então, a mordomia cristã esclarece, a mordomia cristã nos alerta de que de tudo que Ele nos dá, ele pede de volta, né, 10%. Então, a gente tem isso como palavra de Deus e colocado ao longo de todos esses séculos e enfatizado que a gente devolve esses 10% à casa do Senhor, né? Então, as igrejas constituídas, as igrejas que pregam fielmente a palavra de Deus, e esse dinheiro é única e exclusivamente utilizado para engrandecimento do reino, ou seja, para crescimento, engrandecimento, crescimento do reino, ou seja, permitir que outras pessoas possam vir ao nosso templo lá, possam assistir às nossas aulas que nós estamos dando aqui, possa assistir o nosso culto online, possa procurar nas redes sociais aí saber sobre a Igreja Presbiteriana e o que ela está falando. Então, tudo para o crescimento do nosso reino. Se a gente extrapolar a nossa igreja para a IPB de uma maneira geral, a gente está colocando nesse contexto também. Então, todos os recursos financeiros que a gente administra e que a gente devolve 10%, coloca 10% no reino, né, é feito para isso. Muitos podem alegar ou pensar, ou falar assim, mas será que estão administrando corretamente, etc, etc. Isso é com quem está administrando. E nós podemos, membros da igreja, podemos pedir contas disso. Como que vocês estão fazendo? O que estão fazendo? O conselho é totalmente aberto a essa questão. Emitimos relatórios anuais, as pessoas sabem o que estão sendo feito em termos de obra. Então, tudo isso
está muito ligado ao fato de nós sermos participantes ativos nessa questão toda de engrandecimento do reino, né? Seja com o nosso dízimo, seja com os nossos bens, de uma maneira geral, seja com a nossa vida, né? Com o nosso tempo, com as nossas oportunidades e tudo mais que nós já dissemos aqui. Mas hoje, ainda em termos de mordomia cristã, Deus nos dá todo o tempo, esse tempo que marcamos aqui na Terra, né? E Ele pede e Ele sugere que nós descansemos um dia. E eu vou me ater, ou vou falar, sobre o dia de sábado. Não de sábado no calendário, mas o dia que a palavra de Deus nos sugere que nós descansemos e devolvamos para o Senhor em termos do que? De dedicação a Ele. Isso tem sido muito polêmico ao longo desses anos. Isso tem sido muito mudado ao longo desses anos. Isso tem sido muito, como é que a gente diz? Tem sido modificado. Tem sido transformado. Para não dizer deturpado. E é isso que nós vamos ver. Cada um daqui, eu acho que vai fazer as suas próprias conclusões à luz da palavra, como nós queremos colocar. E o título, então, dessa aula vai ser isso, ó, o domingo não é meu. Ou seja, o sábado do Senhor, o sétimo dia, não é meu. E ele, então, sugere que nós descansemos, ele sugere que nós guardemos esse dia a ele. Então, o domingo não é meu, série Mordomias Cristãs, nessa série que nós estamos tratando na classe aqui de ética. Vamos em frente. Coloquei até o templo. Conhecem esse templo? Levanta a mãozinha quem conhece esse templo. Ou quem conheceu esse templo. Ninguém conheceu? Está todo mundo fechadinho? Foi todo mundo dormir? Alô, alô? Não sei. Não sabe quem é esse templo? Nossa. Vamos lá. A Marcinha não sabe. Daniele? Dona Ruth deve saber. Pergunta para ela, Dani, se tiver aí. Diz que sabe. Hã? Ela falou que casou aí. Casou aí. Boa. Wagner conhece? Alô, Wagner? É o templo antigo, Marçal? Isso. Então, se a Márcia não conhece, é só dar uma paradinha ali no átrio. Tem uma foto gigante ali deste templo. Ou seja, é o primeiro templo da Igreja Presbiteriana de Campinas, depois do cisma, né, ou depois de 1903, quando a igreja separou e surgiu, então, a Igreja Presbiteriana Independente e a Igreja Presbiteriana do Brasil, ou de Campinas, ela recomeçou, reorganizou. Na primeira ata tem 6 pessoas que assinam a ata, que assinam não, mas que estão lá considerado como hall de membro, né, da igreja, e ela se reorganiza. Esse templo, então, ficava na Ernesto Kuhlmann com a Bernardino de Campos, ali na esquina, onde hoje é a clínica hospital. Agora esqueci o nome, era a Clínica Pierro, agora eu não sei qual que é o nome do hospital, mas enfim... Santa Teresa. Santa Teresa, isso. Fica o Hospital Santa Teresa ali, bem na esquina, e esse templo aí é o templo da Igreja Presbiteriana. Eu fui a esse templo uma vez na minha vida.
porque quando eu comecei a frequentar a igreja de Campinas, já era o Templo Novo, já era esse templo atual. Mas eu fui uma vez, logo quando nós mudamos para Campinas, 69, 68, não foi nada disso. 65, 66, eu era bem novinho, a minha mãe tinha uma tia em Campinas, e ela visitava, e se eu não me engano, um domingo, ela acabou ficando até segunda-feira, e nós fomos à igreja. Essa minha tia era católica, minha tia ficou meio escandalizada, essa tia da minha mãe ficou meio escandalizada que a minha mãe foi na igreja dos crentes, e não da igreja católica, que ela era católica, porque a família do meu avô era toda católica, o meu avô se converteu, e até foi fundador de igrejas na região de São Carlos e tudo mais, mas morreu cedo, esse avô, pai da minha mãe, 38 anos ele tinha apenas, mas a minha avó, crente assídua, aí Deus deu mais tempo para ela, viveu até os 102 anos e foi muito ativa na igreja de São Carlos. Bom, por que eu coloquei esse templo? Porque tem muita gente deixando de ir à igreja. Porque tem muita gente considerando que talvez, olha, a igreja não é o templo. A igreja somos nós. Não há dúvida sobre essas falas. Mas quando as pessoas começam a dizer isso, elas começam a não ter cuidado em reservar o sábado do Senhor. Elas não têm cuidado em reservar, então, como nós temos essa questão comum nas nossas vidas, de reservar o domingo para o Senhor, para ir à igreja, para fazer as coisas de Deus, para participar das questões, de todas as programações, etc., que nós temos. As pessoas começam a ficar mais flexíveis, e aí, um domingo, vamos dar uma volta na lagoa, outro domingo nós vamos viajar para tal lugar, outro domingo acordamos um pouco tarde, outro domingo a gente... hoje eu não vou. Então, começam a se tornar frequente essas questões. E é um passinho para vocês verem o que pode acontecer conosco, crentes no Senhor Jesus. Então, não temos o direito de usar o que não é nosso. O tempo é de Deus. O domingo, o sábado, que Ele sugere, pede para que nós guardemos, é dele. De modo particular, isso é a verdade em relação ao que pertence a Deus. Eu vou só pedir para fechar o microfone, porque está um certo barulho aí, e só fechar. Isso. Só dar uma fechadinha. Depois vocês podem abrir. A hora que eu pedir para falar, vocês podem abrir. Mas, olha, não temos o direito de usar, porque não é nosso. De modo particular, isso é verdade e em relação ao que pertence ao nosso Deus. Já vimos que o tempo que dispomos, a gente viu isso quando a gente falou de tempo, nos foi dado por Deus. Em sua bondade, ele nos entregou a maior parte dele para as nossas necessidades materiais. Só exige de nós uma sétima parte. Uma sétima parte. Notemos a ênfase bíblica dada à verdade de que o dia do descanso não nos pertence. O santo sábado é do Senhor. Êxodo 16, 23. Certamente guardareis os meus sábados. Certamente guardaremos os meus sábados. Êxodo 31, 13. Levítico 19, 3. Marcos 2, 28. Depois, faça uma releitura desses versículos, para você ver o quanto é enfatizado essa questão que Deus nos pede do seu dia. Nos pede com bastante ênfase, né? Então, de uma certa forma, parece os crentes mais antigos, os crentes que realmente tinham aquela convicção de que todos os domingos precisavam estar na igreja, e eles, de uma certa maneira, eu percebo que isso está se tornando
uma outra forma de entender essa questão. E essa outra forma talvez seja ou passe por algo que a gente pode refletir também. O dia do descanso no Velho Testamento, a palavra sábado quer dizer descanso. Olha só, sábado quer dizer descanso. Esta é a ideia fundamental da palavra, e não o fato de ser o sétimo dia. Todas as tentativas de modificar o dia de descanso têm redundado em fracasso. Que fracasso é esse? O fracasso de muitas coisas serem piores para a vida do homem do que solução. Havia um tempo em que o domingo era um dia de descanso para tudo quanto é atividade. Quem é um pouquinho mais velho aí vai se lembrar de que nada abria-se no domingo. De que não se fazia nada no domingo. Trabalhar ao domingo era alguma coisa muito excepcional. Talvez com os profissionais da saúde, com aquelas pessoas que atendiam alguma emergência, com os policiais que executavam a segurança, coisas assim. Nem posto de gasolina abria no domingo. Né? O posto de gasolina é um combustível que, quando as pessoas vão passear e tudo mais, precisam de combustível e tudo mais. Então, você tinha que encher o tanque no sábado, porque se você fosse viajar no domingo, passear no domingo e tudo mais, você ficava sem combustível. Então, era esse o modelo. E aí o modelo veio se alterando, veio se mudando. E gozado e incrível que essa mudança com relação à guarda do domingo, começou a surgir, a não guarda do domingo, né? Começou a surgir no país mais evangélico do mundo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a comunidade dos Estados Unidos, embora seja amplamente evangélica, começou a modificar a ideia de que o domingo também poderia ter atividades, como, por exemplo, supermercado. Um país altamente consumista. Um país que não estava contente com o consumismo dos 6 dias. Precisava ter mais um para se consumir. Então, começou-se a abrir os supermercados. Começou-se a abrir as lojas. Começou-se a abrir os postos de gasolina. Primeiro os postos na estrada, depois nas cidades, etc, etc. E aí tudo funciona como se tivéssemos 7 dias corridos, sem descanso. Aí vamos falar assim, não, mas todo mundo tem o seu descanso. Todo mundo tem o seu dia de descanso. Vamos lá, Márcia, pode falar. Pelo menos levantou a mãozinha. Não quer falar? Eu levantei, Marcelo. Ah, então fala, Wagner. Começou a abrir tudo e começou a fechar as igrejas. Pois é. Esse é o fato. Quando você tem um leque enorme de oportunidades para você não ir à igreja, então acaba sendo e virando a grande desculpa. Ah, mas olha, no domingo eu preciso ir ao supermercado, porque na semana eu não tenho tempo. Eu preciso ir fazer algumas compras, então eu estou precisando de uma roupa, então eu preciso ir ao shopping e fazer essa compra. Reflitam bem nessa questão. Reflitam bem, se vocês puderam viver, talvez a única que não viveu muito, a Dani, a Márcia também não é muito, é mais novinha que a gente, viu, Wagner? E talvez tenha vivido um tempo já de tudo aberto, mas nós vivemos, eu vivi um tempo, Wagner também provavelmente viveu esse tempo onde realmente o domingo, assim, era parado no sentido de descanso. Podia fazer um passeio? Podia dar uma volta lá na lagoa, andar, tal, podia pegar seu carro, fazer um passeio? Sim, claro. Nós vamos chegar aí, nisso. Descanso, lazer, mas também igreja. Agora parece que você não abre mão do seu lazer, do seu passeio, mas abre mão da sua igreja.
Então, passo rapidinho lá no shopping, passo as compras e depois vou passear. Porque, afinal de contas, tenho que passear, tem que ter o lazer. Mas a igreja vira secundária. Talvez o que nós estamos falando aqui seja para outras pessoas, não só para nós, porque vocês estão aqui. Mas pensem, reflitam o quanto isso tem modificado. Fala, Márcia. Uma coisa que eu também tenho percebido que não só a igreja, né? Muitas pessoas com essa abertura do comércio, essas coisas, deixaram de visitar a família. Porque eu lembro quando eu era criança que nos domingos não tinha esse comércio mesmo aberto, tudo. A gente, os programas nossos eram em família, né? A gente visitava os tios, os primos, a gente sempre estava próximo dos familiares mais antigos, né? Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, a gente ia muito na casa dos tios dos meus pais, né? Então, hoje a gente não vê isso. Hoje você sai aos domingos para ir no supermercado, para ir ao shopping, para ir em restaurantes. E eu acho que isso também gerou um distanciamento da família. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E é isso que nós queremos chegar no ponto aonde vamos falar uma palavra que talvez soe forte para algumas pessoas, soe assim bastante provocativa a algumas pessoas, que é profanação do dia do Senhor. A profanação do dia do Senhor acontecia lá em Israel também e acontece hoje em todo o mundo, está levando a isso que a Márcia falou. Ou seja, as questões familiares, que são bíblicas, as questões da igreja, que é o dia do Senhor, que é o lugar do Senhor, que é o lugar que nós reservamos para cultuar o nosso Deus, estão sendo profanados. Profanados quer dizer assim, olha, eu estou deixando de guardar esse dia. Esse dia Deus está me pedindo para cultuá-lo, Deus está me pedindo para reservar para ele, que inclui até a própria questão familiar. Então, na questão familiar também está faltando. Então, ó, a palavra sábado quer dizer descanso. Essa é a ideia fundamental da palavra, e não o fato de ser o sétimo dia. Todas as tentativas de modificar o dia de descanso têm redundado em fracasso. A insistência de Deus na necessidade de guardar um dia em 7 pode ser verificada. Esse é o mais longo e mais explícito dos 10 mandamentos. Êxodo 20, 8, 11. Vamos ler esse mandamento? Os 10 mandamentos estão aí. Eles não são para serem modificados, para serem alterados. Jesus não alterou os 10 mandamentos. Ele disse para guardar os 10 mandamentos. E esse mandamento é o mais longo, é o que cita mais tempo, é o que Deus falou ao povo de Israel mais longamente. Quem pode ler para mim? Êxodo 20, 8 a 11. Acharam aí? Alô? Câmbio? Espera aí que eu estou pegando óculos. Êxodo 20. 20, 8 a 11. Estava sem óculos, Marçal. Espera aí. Perfeito. Óculos é bom para quem já está assim, velhinha como você. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E o sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É até o 11? Até 11. Eu não sei se para vocês, mas para mim isso soa tão forte. Isso soa tão assim. Deus está me pedindo isso. E o que eu estou fazendo para que isso seja uma verdade na minha vida? Ou seja, que dia que eu estou reservando para como pede o mandamento do Senhor?
Talvez, se nós tivéssemos aqui algum médico, algum policial, algum bombeiro e tudo mais, ele pudesse dizer assim, mas eu não consigo ter isso. Bom, você vai guardar um outro dia. Vai ser um outro dia, vai ser diferente para você. Porque o domingo, realmente, as suas funções, dentro de todo o contexto mundial que nós vivemos hoje, permeia para que você tenha que exercer o seu trabalho. Se nós não estaríamos aqui falando agora da minha área também, né? Nós não estaríamos nesse meeting aqui se não tivesse gente controlando, ou guardando, ou verificando, ou resolvendo algum problema, ou monitorando a nuvem do Google que está fazendo essa transmissão para nós aqui. Tem alguém fazendo isso lá. Se ele está o tempo todo, se não está, se é um robô, pode ser até que seja, hoje o Google está tão avançado que pode ser até um robô que esteja fazendo esse monitoramento, e qualquer coisa que fuja um pouco, então vá para uma pessoa, né? Mas é uma infraestrutura existente, é uma infraestrutura a ser cuidada e precisa de alguém, em última análise, vai precisar de alguém, algum ser humano que possa exercer alguma coisa ali, alguma ação em algum momento que não esteja bem, que não esteja acontecendo. Né? Igual um médico, igual um bombeiro, igual um policial e tudo mais. Mas seriam as exceções, seriam aquelas pessoas que vão guardar um outro dia. E nós, no domingo do Senhor, precisaríamos então estar desta maneira. Avançando aqui, mas por que guardarmos o domingo? Então, por que isso? O domingo comemora a ressurreição. Jesus ressuscitou no domingo. Os discípulos começaram a guardar o domingo. Isso está em Atos 14, 44 também, 18, 4, Atos 29, 7, 1 Coríntios 16, 2 e Apocalipse 1, 10. Esses são versículos que remetem a porquê a guarda do domingo. O Novo Testamento reinterpreta o sábado. Sábado era, portanto, uma questão restrita aos judeus. O sábado mesmo. O último dia. E não o primeiro, como nós guardamos. O sábado, ele era o último porque os judeus tinham essa guarda. Mas então, em Atos, começa a ter essas mudanças. Vamos ler rapidamente? Quem pode ir abrindo? Vou pedir para o Wagner 14 e o 44. A Dani consegue ler para nós, ou a dona Ruth? O 18, 4. Depois a Márcia, Atos 29, 7. O Eládio só está de visita aí. Primeiro Coríntios 16, 2, eu leio, tá? Vamos lá? Pode ler? Quem que começa no 14? O Wagner vai ler. Wagner? Sim. 14, 14 e 44. Depois, o Dani, 18, 4. Tá. Atos 14 e 14, 44. Eu não estou achando 14 e 44. Será que está errado? Eu acho que tá, porque o 14. Não, é só o 14. É só o 14. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. 14, 14. Ixi, então está errado aí, alguma referência errada. 18, 4, Dani. E todos os sábados discorria da sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos.
Isso, então está falando aí do sábado dos judeus, certo? Atos 29, 7. Então, é até 28. Tá, então beleza. Não, não tem 29. Ixi, mas como é que pode estar tudo errado isso daí? Será que eu Ó, copiei errado? O, porque o Atos vai até Atos, eu acho que é 28. 13. O quê? É O 44 fala: No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ah, tá, então é isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, aquele sábado, todo mundo guardava e afluiu, como é que diz aí a palavra, o texto? Afluiu grande, Ah, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. afluiu quase toda a cidade, olha só, quase toda a cidade. Se a gente pudesse ver todas as cidades aí, né, no domingo e tudo mais, nos seus templos, nas suas igrejas e tudo mais, olha, e olha que a gente tem espaço, né? Nós não temos espaço? Nós não temos banco disponível? Nós temos, né? A gente vê as igrejas um pouco que vazias aí, eu não estou dizendo, remetendo ao momento que nós estamos vivendo hoje, nem nada. Vamos pensar assim, antes pandemia, e vamos pensar pós-pandemia, tá? E vamos pensar nesse sentido. Nossa igreja aí cabe tranquilamente, apertadinho, todo mundo sentadinho junto e tudo mais, cabe umas 500 pessoas. E no 13 e 14 fala: Mas eles, atravessando a Pérsia para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Isso, exato. E por último, vamos ler esse Coríntios aí, ó. Eu vou ler aqui, ó. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Olha só, o primeiro dia, em 1 Coríntios, está falando do quê? De reserva, de dízimo, de quando ele chegasse lá para falar, né, estaria reservado ali aquele valor para o Senhor. Apocalipse 1:10, esse é o último dessa parte aí nossa. Eu vou ler eles, então. Tá. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, como de trombeta. Vai o 11 também? Pode ser, pode ser. Dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiarita, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Beleza, as 7 igrejas da Ásia que iam receber essa palavra do quê? Do dia do Senhor, né? O dia do Senhor. O domingo cristão que a gente conhece, esse primeiro domingo, esse primeiro dia da semana, ele tem transposto aí os séculos, e é inegável a guarda do domingo em todo mundo. Em todo mundo. Em todas as culturas, até as culturas que não são cristãs. O domingo foi permeado para essa questão de descanso. Podem ver em qualquer país que você for passear, visitar e tudo mais, o domingo tem isso. Apesar do que nós estamos vendo, né, de funcionamento das coisas parecendo um dia comum, mas você vai ver que diminui. Há uma diminuição. Então, isso é cultural, isso é transposto desde da época dos discípulos que nós vimos aqui, desde a época que Paulo fala aqui em Coríntios, olha, ele fala, reserva aqui, né, para quando eu chegar no primeiro dia, domingo, no primeiro dia da semana, que eu chegar aí, já está reservado. Então, isso tem transposto os séculos. Mas, infelizmente, como nós comentamos, tem talvez sido transformado, sido esquecido, sido abandonado e permeando essas questões tão terríveis que a gente pode acontecer. Como observar o dia de descanso? O Fala, vai. mundo está levando o domingo para o lado do lazer e não do louvor. Pois é. Pois é,
E cabe aqui essas fotinhos que eu coloquei aí para vocês verem. Vocês conseguem identificar que lugares são esses? Pelo menos um, obviamente, vocês conhecem. Quem pode falar? Um é a Lagoa. Isso. Os outros dois? Não tem cara de Central Park do meio, não é? Ou Central Park, Central Park, Central Park. E o outro? O outro é o nosso Central Park São Paulistano, ou seja, o Ibirapuera. Ibirapuera. Então, olha, eu coloquei isso porque é exatamente o que o Wagner falou. As pessoas estão levando o domingo para o lazer tão somente. Lazer tão somente. Havia uma época... Oi. Não, pode concluir. Tá. Havia uma época onde o lazer no domingo, para os crentes, era até permitido, óbvio, né? Sempre ninguém condenava essa questão. Mas sabe o que acontece? O pessoal ia aí na igreja, trocava toda a roupa, botava seu shortinho, e aí talvez ia dar uma volta na lagoa, ia tomar uma garapa lá na lagoa, quando a lagoa nem era ainda fechada, ou ia andar de pedalinho com as crianças pequenininhas, né? Fiz isso várias vezes. Talvez mais no sábado do que no domingo, porque a gente tem envolvido muito com os trabalhos da igreja, e não dava realmente, né, para a gente ir no domingo. Mas, mesmo aquelas pessoas que não tinham tanto envolvimento de trabalho na igreja, mas sim de, talvez, participando, né, só nos cultos ou na escola dominical, poderiam realmente usar o domingo para isso. Mas hoje as coisas estão invertendo. A primeira roupa que as pessoas colocam logo no domingo é o tênis, o shortinho, etc. E aí, vou para a lagoa. Vou citar aqui uma questão que aconteceu há muito tempo atrás, de um grande amigo da igreja, um irmão da igreja. Ele não ia no culto de manhã nem na escola dominical. Ele ia, sim, ao culto à noite, mas ele não ia na escola dominical. E um dia eu cheguei para ele e perguntei assim, mas... você não vem na escola dominical, né? Eu sinto a falta na escola dominical. A escola dominical é importante, você é um crente, né? Bastante assíduo na igreja, tudo, você não vem na escola dominical. Ah, Marçal, olha, eu prefiro os dias de domingo andar de bicicleta, nós estamos andando de bicicleta, eu e mais dois amigos, ele disse primeiro. Eu falei assim, amigos? E são irmãos, são daqui da igreja? São daqui da igreja. Nós três pedalamos no domingo, tal, etc, 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 etc. Eu disse isso para ele, assim, olha, cuidado para você não profanar o dia do Senhor. Você pode fazer os outros dias aí o teu dia do Senhor, se você tem uma provisão, mas eu sei que você não tem. O teu dia de descanso é o domingo. Às vezes você até trabalha no sábado, mas o dia de descanso é o domingo. E esse dia de domingo, eu acho que você tem que ver as coisas de Deus. Ah, mas eu vou à igreja. Perfeito, mas só fique com essa mensagem. Conclusão, depois de todos esses anos, aqueles amigos dele que iam junto não vão mais à igreja. Ele continua indo na igreja. E espero que ele não continue, que ele não esteja pedalando nos domingos, porque às vezes eu o vejo na nossa escola dominical. Então, olha, é sutil essa forma com que o mundo nos rouba dos trabalhos do Senhor. É sutil a forma como as pessoas deixam de ir à igreja, deixam de valorizar a igreja. Então, como observar o dia de descanso? Busca da presença de Deus, a assistência, participação, né? Assistência aqui entendam como participação nos trabalhos da igreja. Leitura da palavra de Deus. Muitas vezes, durante a semana, não conseguimos tempo. Testemunho. Onde estivermos, e talvez pelo dia de descanso de muitos, a chance de falar de Jesus aumenta. Descanso, recarregar as baterias, lazer e alegria. Podemos combinar isso no dia de descanso. Podemos combinar essas coisas, mas consagrando esse dia ao Senhor.
Márcia, você ia falar? Ia. Uma vez, a gente está falando também uma questão cultural, né? Uma vez eu estava em Blumenau, quando a gente estava de férias, e nós saímos para almoçar num domingo e percebemos que muitas, mas muitas lojas, muitos pontos turísticos da cidade, né? Principalmente pontos comerciais, estavam todos fechados. Então, você vê que, dependendo da cidade, da cultura também, mesmo hoje em dia, muitas cidades não trabalham, né? Eles valorizam a questão tanto da igreja quanto familiar, de estar próximo dos seus nesse dia. É isso mesmo, você falou de Blumenau. Isso, eu falei de Blumenau. Blumenau, Santa Catarina é um reduto luterana de imigrantes, isso, de imigrantes alemães, etc., e que são luteranos. E os luteranos guardam mais do que nós, o domingo deles. Então, os luteranos são bem fortes nessa questão. Não sei se hoje Blumenau está assim, tá? Porque as gerações vão passando, né? As gerações vão modificando. Eu fui, acho que nem 2 anos atrás. Então é isso mesmo. Mantém essa questão e realmente para eles é mais importante a presença lá na igreja, é mais importante a dedicação que eles fazem ao Senhor do que talvez mais um dia de lucro, mesmo sendo uma cidade tão turística quanto é Blumenau. Então, entramos agora na profanação. Profanação é deturpar isso. Profanação é o que está acontecendo no nosso mundo. Profanação é modificação desse dia reservado ao Senhor. E o cuidado todo nosso deve ser, se o mundo está assim, nós não podemos inserir nisso, nós não podemos nos conformar com isso. Não há como conformar com essa questão. Talvez você vai ficar assim, pensando, puxa vida, quantos domingos que eu não perdi, então. Quantos domingos que eu talvez não fui à igreja, e agora, e aquele que eu estava viajando, não pense desta forma. Pense da forma como é sutil que isso vai acontecendo na sua vida e talvez você possa estar deixando de reservar esse período. Tem um livro muito interessante que eu recomendo para vocês lerem, que é isso, ó, Por que você não quer ir mais à igreja? É do Wayne Jacobsen e Dave Coleman. Uma história sobre o verdadeiro sentido do amor a Deus. O verdadeiro sentido de amor a Deus. Tem muita gente falando que para você amar a Deus, para você servir a Deus, para você estar em comunhão com Deus, não há necessidade de ir às igrejas. Mesmo porque as igrejas não salvam. E isso é verdade, as igrejas não salvam. Mas também o fato de você não ir à igreja é um primeiro passo para realmente você se distanciar de Deus. Porque o mundo como está, você acaba não reservando o seu tempo para o Senhor. Você acaba não vendo as pessoas que comungam iguais a você na dependência do Senhor. Então, você começa a profanar aquilo que Deus tem dito e tem como mandamento para a sua vida. Infelizmente, o descanso, incluindo os passeios, atividades terrenas, prazeres, vem ocupando todo o domingo dos crentes. Olha só o que está escrito aqui, todo domingo. Nós não estamos dizendo assim parcialmente, nós não estamos dizendo que daqui a pouco, na tarde, eu vou aqui na piscina do clube, aqui do nosso condomínio, ou vou aqui assistir mais um capítulo da minha série na televisão, ou vou assistir o jogo do meu time, que não está muito bem, mas vou assistir um pedaço do meu time, se eu conseguir ficar acordado, ou vou tirar aquela soneca, etc, etc. É o lazer combinando com o dia do Senhor, dedicado ao Senhor. Mas eu também vou pegar um determinado tempo para talvez reler essa minha aula aqui
olhar o que Deus quis dizer para mim, o que Deus quer dizer para nós sobre o dia do Senhor. Então, é você santificar esse dia de descanso. Santificar quer dizer realmente devolver a Deus aquele tempo que você tem. No Velho Testamento, essa questão de profanação vem como castigo. No Velho Testamento, vem como um castigo. Olha só, alguém leia para mim esses 4 versículos aí do capítulo 31 de Êxodo. Olha só o que acontece. Quem pode ler? Êxodo 31, 14 a 18. Fica fácil para mim achar aqui, porque eu estou no meu computador. Se alguém demorar para ler, eu leio. Êxodo 31, 14 a 18. Alô, alô, alô? Hoje nós estamos com poucas pessoas, então fica difícil. Sempre os mesmos vão ler. Está aberto aí, Dani? Você falou? 31, 14... A Dani está abrindo? Pode ler, Dani. Pode ler, Dani. 31, 14 a 18, né? Isso. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado, o repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelos que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é total para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou a lei. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Pois é, esse foi exatamente o momento em que Deus deu esse recado, em que Deus escreveu esse mandamento, e ele fala de castigo aí ao povo judeu. Como nós falamos, os judeus guardam o sábado por conta dessa questão, ou seja, de ser o 7º dia, mas no Novo Testamento a gente começa então a guardar o domingo, porque Paulo, os discípulos e tudo mais, como nós vimos, começam a guardar o 1º dia. Em Números, também tem essa questão do castigo, 15, 32 a 36. Jeremias também, o profeta Jeremias, tem um texto muito bacana também, que fala sobre essa questão da profanação, 17 de 19 a 27. Depois você guarde aí, anote aí para você ler, talvez hoje, à tarde, etc., você ler também esses textos aí. Mas o mais importante para nós, em termos de castigo, em termos daquilo que a gente sente como responsabilidade para o dia do Senhor, está aí realmente no mandamento que Deus deu a Moisés, deu a todo o povo de Israel. Quando um crente deixa de observar o seu dia, ele deu o primeiro passo para uma porção de outros pecados. Com que Satanás procura arruinar a sua vida espiritual. Complicado isso, não é? Complicado. Eu vou contar mais uma história de domingo e de deixar a casa do Senhor no domingo. Mais uma história. É uma história verdadeira, obviamente, sem colocar as pessoas, mas é uma história verdadeira. Um outro amigo deixou de ir à igreja há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Deixou de ir à igreja. E, de novo, o lazer era mais importante. Porque durante a semana era pesada, trabalhava até de sábado, todo sábado, o dia inteiro. Então, o domingo, ele precisava de descanso. Mas ele deixou de ir à igreja.
e precisava de descanso. E o descanso dele foi transformado em passeios, e esses passeios nos ambientes que a gente conhece da cidade, como a lagoa, como o bosque, como caminhada, trilha, essas coisas todas. A esposa dele continua aí na igreja, e ele não. O casal estava resolvido lá nessas questões. Só que nesses passeios ele conheceu outra pessoa. E Satanás, então, aproveita desses momentos. Hoje eles não estão mais casados. Cada um vivendo a sua vida. Eram para se separar? Eram para realmente não estar mais juntos? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Então, Satanás, ele usa de alguns momentos da nossa vida quando nós estamos distantes das coisas que Deus quer para a nossa vida. Vocês podem ter certeza disso, ou nós podemos ter certeza de que a palavra de Deus está muito clara para nós. Então, outros podem dizer assim, mas aquele é tão crente, aquele vai todos os domingos, e aconteceu a mesma coisa com ele. É outra história. O que nós estamos dizendo aqui é que a maior parte das pessoas que deixam de estar em comunhão com o Senhor, e deixam de ir à igreja, e deixam de reservar o dia que Ele nos pede, Satanás aproveita desses momentos. E aproveita mesmo. Porque é aí que você está fragilizado. É aí que você vai estar com a guarda aberta para que realmente outras coisas aconteçam na sua vida. Então, profanação do Senhor, aquele castigo que Deus está falando aí, no mandamento a Moisés, pode vir de várias formas para você. Não vai vir um raio em cima da sua cabeça, abrindo a tua cabeça, mas vão vir coisas que serão difíceis na tua vida, se você profanar o dia do Senhor. Caminhando aqui, como podemos profanar o dia do Senhor? Nos dias de Neemias, sábado era profanado com atividades comerciais. Foi preciso que ele agisse com firmeza para acabar com essa transgressão. Neemias, profeta Neemias, 13, de 15 a 21, para você ler também hoje à tarde. Hoje, muitas atividades profissionais são realizadas no domingo. O crente entra num conflito quando tem trabalho, assim, quando tem que trabalhar. Mas se fosse somente o trabalho, talvez fosse até justificado. Se fosse somente a necessidade do trabalho, do teu ganha-pão, e hoje, nas atividades, nas coisas, né? Então, realmente, você está inserido dentro daquele contexto. Eu me lembro muito bem dos meus filhos, o André e o Tiago, durante um tempo, enquanto eram estudantes ainda, para ganhar o seu dinheirinho, eles começaram a trabalhar em loja. Foram trabalhar, os dois trabalharam uma loja do shopping, agora esqueci o nome da loja. Erig, na loja da Erig. E tinha que trabalhar no domingo. Eram raros os domingos que eles tinham folga, que eles podiam ir na igreja. Aquele período para eles, apesar deles ganharem uma certa experiência, apesar deles encontrarem amigos, apesar deles fazerem amigos lá, apesar deles terem o dinheirinho dele, aquilo lá entristecia um pouco eles, do ponto de vista de não poderem ir à igreja. Então, foi um período relativamente difícil para eles. Então, hoje eles dedicam o domingo ao Senhor, né? Os dois. E, de uma certa forma, naquela época, talvez eles não tinham a oportunidade de encontrar um outro trabalho que talvez não permitissem que eles trabalhassem aos domingos. Então, é difícil essa questão para o crente que se vê frente a uma necessidade dessa. Mas, talvez, o sábado desse crente tenha que ser o outro.
O domingo desse crente tem que ser outro. O tempo reservado ao Senhor tem que ser o dia da folga, e não o dia de mais trabalho, talvez, ou o dia de mais passeio, talvez. Então, que cada um possa estar aí realmente refletindo sobre essa questão. Estamos quase no final e estamos quase terminando. Consequências, então, dessa profanação. Prejuízo espiritual. Privação de privilégios. Qual privilégios? Privilégios de estar na casa do Senhor. 3, escândalo. Você pode escandalizar pessoas. Contei uma história aqui, e uma história verdadeira, uma história verídica, uma história que aconteceu. Não é uma parábola, é uma história que aconteceu. Escândalo. Condenação divina. Deus pode te pedir contas de o quanto você está dedicando a Ele neste dia reservado ao Senhor. Então, essas são consequências da profanação. E por último, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, o domingo não é meu. Pertence todo a Deus. E só a Deus. Farei dele, então, um dia de alegria, de bênçãos e serviço na causa do Senhor, que me remiu. Então, que essa seja uma frase nossa para os nossos dias. Você sabe e você tem consciência e consegue equilibrar as atividades nesse dia do Senhor. Mas uma coisa é fundamental na tua vida, que você dedique ao Senhor, que você dedique a cultuá-lo, porque a nossa igreja cultua ao Senhor no domingo, que você dedique à leitura bíblica, que você dedique talvez ao estudo da palavra, como nós estamos fazendo aqui, que você dedique ao louvor ao Senhor. Talvez, de novo, eu vou falar, estamos falando para as pessoas erradas, que reservaram o domingo, olha só, domingão, sol queimando a 40 graus lá fora, você é louco para entrar numa piscina e você está na frente aqui ouvindo o Marçal falar, professor da escola dominical aqui, e você abriu sua Bíblia, você leu seus versículos e você consagrou esse momento, essa 1 hora que nós estamos aqui, ao estudo da palavra. Talvez nós estejamos falando para as pessoas erradas. Talvez, mas não, que ela sirva, né, de rótulo, que ela sirva realmente de alerta às nossas vidas. E que talvez outras pessoas que não estão aqui possam ser impactadas também com essa palavra. Que a gente possa, assim como eu lá atrás, no exemplo que eu dei, eu falei para esses amigos, eu falei assim, cuidado. Graças a Deus, um continua na igreja, mas 2 não estão mais. Talvez não ouviram o Marçal, mais do que não ouvir o Marçal, foi não ouvir a palavra de Deus. Não ouvir o que Deus tem para falar para nós no dia do Senhor. Tá bom? Algum comentário a mais? Alguma ilustração? Eu sei que, por exemplo, a Márcia trabalha com lazer, né, Márcia? Então, muitas vezes se vê frente a esse tipo de desafio, onde ela tem que, não sei se muitas, mas algumas vezes, talvez, dedicar a profissão, dedicar o trabalho, para que... Mas as coisas têm que ser balanceadas. E eu vejo a Márcia sempre presente conosco no louvor ao Senhor. Domingo passado mesmo, eu estava viajando com um grupo aqui, nós fomos para Água de Lindóia. Então, é um dia que a gente sente muita falta, honestamente. Não acompanhar o domingo na igreja, não estar presente, né? Eu tenho ido menos à igreja, eu tenho ficado mais em casa, mas tenho acompanhado o culto, a escola dominical, mas quando você não está presente, você sente muita falta. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas graças a Deus que a gente pensa assim, né? Graças a Deus que mesmo no seu trabalho você vê e sente essa realidade. Tem pessoas que não estão sentindo mais isso, né? Nós conversamos no CBN com o pastor lá que está na Europa e, infelizmente,
quase todos os países da Europa, com raríssimas exceções, o cristianismo, né, os reformados estão totalmente assim amorfos, né? Não estão mais indo às igrejas. As igrejas estão sendo vendidas, propriedades estão sendo vendidas para outras coisas, porque não tem mais crentes. A igreja diminuiu de tal forma na Europa que está assim realmente, a Europa está precisando de um reavivamento. O berço, né, da reforma, Alemanha, Inglaterra então está realmente decadente na questão das igrejas. Que isso não ocorra aqui no Brasil, que isso não ocorra na América. A gente sente muito também pelos Estados Unidos, às vezes viajando, a gente vai a uma igreja ou outra e a gente vê tão poucas pessoas lá, muito poucas pessoas, uma igreja grande, gigante, uma igreja, e a gente vê pouquíssimas pessoas valorizando. Então, que Deus possa realmente manter a gente fiel ao dia do Senhor. É essa a palavra que eu tenho para vocês, tá bom? Se não tem mais ninguém para falar alguma coisa, um bom domingo para você, que Deus te abençoe nesse dia do Senhor. Faça as leituras, eu vou mandar no grupo do WhatsApp, eu mando a aula inteira para você ter as referências dos versículos aí, para você fazer uma boa leitura, viu? Se não hoje, durante a semana, você lê, tá bom? Que Deus te abençoe. Excelente domingo para vocês. Um beijão. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Wagner, tchau, Dani, Dona Ruth. Um abraço para vocês. Um abraço.